impossível nós falarmos em qualquer momento dessa campanha sem se debruçar um pouco sobre a situação que o Brasil está vivendo. Quer dizer, o Brasil de hoje está parado, a economia parada. Desindustrialização galopante. Desindustrialização galopante. Nós voltamos ao nível do após-guerra, de 1946, em matéria de participação da indústria no PIB. Realmente, isso não veio agora do governo da Dilma, não. Isso foi uma herança do governo do Lula e da Dilma, anterior, que, diante do maior boom de commodities e preço de produtos de exportação brasileiros, torrou o dinheiro em consumo. O Lula ganhou 100 bilhões de dólares a mais no balanço de pagamentos por conta da melhora de preços até 2008, pois torrou tudo isso no consumo. A economia brasileira parada, é um escândalo em matéria de economia parada. Desindustrializando, continua a desindustrialização. Daqui a pouco não vai adiantar nem desvalorizar a moeda para estimular a indústria, simplesmente porque não tem mais a planta, o equipamento. Então, desvalorizar vai ser inflação pura, ou seja, não vai aumentar a produção. Realmente, nós estamos chegando nesse ponto dramático. A carga tributária para lá de sufocante e, ao mesmo tempo, um país carente de infraestrutura. Nós não podemos analisar o Brasil por São Paulo. Tenho presente isso. Eu não sei se vocês sabem, às vezes a gente não presta atenção nisso. São Paulo é o único estado que tem 3 universidades, e uma universidade federal pequena, que, na verdade, eram faculdades que já existiam e que passaram a ser incorporadas. São Paulo é o único estado que cuida das suas estradas, das 20 principais do Brasil, 18 são paulistas. Aqui a gente está acostumado com... Está certo? É costume. Mas, de fato, o interior de São Paulo é um país desenvolvido. Mas o Brasil, como um todo, em matéria de infraestrutura, é um desastre. O custo do Brasil hoje é 25%. Eu não vou entrar em detalhes. Eu participei de um estudo nos anos recentes. É 25%. Ou seja, mercadoria produzida no Brasil é 25% mais cara do que uma mercadoria produzida por um dos nossos parceiros comerciais médios. Sem falar de câmbio. É uma coisa escandalosa. Pois bem, o Brasil está nessa armadilha, porque não se investiu em infraestrutura. Olha, o que nós fizemos em São Paulo com a área privada, de parcerias, o governo federal não fez 1/10. É incrível. E nós mostramos como é possível. Outro dia o Alckmin foi inaugurar o ramal leste do Rodoanel. O ramal leste não custou um tostão para São Paulo, até ganhou, né, Geló? Não custou nada. Em troca do quê? Da concessão dos outros trechos prontos do Rodoanel. 3.600. Imagina o que o governo federal poderia ter feito. Mas, enfim, ao lado disso tudo, nós temos o pessimismo, e naquela base da profecia que se autorrealiza, self-fulfilling prophecy. Né? Ou seja, todo mundo acha, os agentes econômicos, que a economia vai mal, e vai mal porque eles acham que vai mal. Até porque não investe, devido à incerteza que existe no Brasil. Né? Vocês imaginam o risco que seria ter a repetição, ter o governo Dilma mais 4 anos. Isso apavora todo mundo. E não investe. Como não investe, a situação econômica piora. Mais do que isso, inclusive, ou tanto quanto isso, tem uma outra questão, que é a da banalização do escândalo no Brasil. Banalização. Estava vindo para cá agora, o negócio da Petrobras, uma delação premiada, uma coisa apavorante. Quando a gente era oposição, inclusive ao governo Collor, eu achava o PT uma reserva moral. Estou dizendo isso. A gente ouvia falar umas coisas de Santo André e tal, mas, pessoal, deve ser briga local. A ideia era essa. Mas eles chegaram lá, se juntaram a tudo que tinha de pior, mais estragado na República. E aí foi como se Deus morreu. Está certo? Deus morreu. Se o PT fez isso, todo mundo pode fazer. Essa é que é a realidade. Isso traz um mal para o Brasil imensurável. Agora, diante disso tudo, eu quero dizer o seguinte: para mim, não tem situação sem saída. Não tem. Na minha vida inteira foi assim. Já vi nas situações mais complicadas, eu acho que sempre tem um caminho. Sempre tem alguma coisa. Sempre é possível melhorar dentro daquilo que está se vivendo. Isso é uma convicção minha profunda, mas, mais do que convicção, eu funciono dessa maneira. Uma outra questão que sempre eu discuto, eu me lembro quando estava em Princeton, em 2003, tinha um seminário sobre corrupção,
E veio de novo essa história, que o poder corrompe. E ainda mais, o poder absoluto corrompe muito mais. Não é assim. O poder não corrompe. Quem corrompe o poder são os homens. Tá certo? Não é o poder que corrompe. São os homens. Porque dizer que o poder corrompe é uma boa. Então não tem nada a fazer. Eu sempre implico com interpretações. Outro dia, a secretária nacional de drogas disse que o crack tem por causa da pobreza. E aí, então não tem mais nada a fazer. Claro que não é por isso. Ou que a pobreza explica o crime. Eles são loucos para dizer isso. Para quê? Para não fazer nada. Da mesma maneira, é questão de poder e corrupção. Veja o que está acontecendo agora. O negócio do Petrobras talvez é o maior escândalo da história. Deve ser o maior. Eu não me lembro de um que seja assim no atacado. Por último, é a questão da ousadia. Né? Não é que eu me considere um grande corajoso, etc. Mas a gente tem sempre, isso eu sempre tive, ousadia para fazer uma coisa nova. Porque precisa ter coragem, às vezes, e mesmo de enfrentar interesses. Enfrente interesses. Outro dia eu estava conversando com donos de laboratórios farmacêuticos. Eles disseram, o senhor nos deu muito trabalho, controle de preço, fiscalização, medicamentos falsificados e tal. Mas a gente respeita, porque mudou a indústria farmacêutica. Né? Eu descobri, na coisa de patentes, de quebra de patentes, o que mais importante nós fizemos foi levar para Doha, na Organização Mundial do Comércio, uma proposta para permitir os países em desenvolvimento quebrarem patentes. Foi uma coisa violenta. No final, negociamos. E vocês sabem uma coisa? Com o governo Bush, o governo Clinton, que o Fernando Henrique não me ouça, só ficou pegando no nosso pé por causa da questão de medicamentos. Tivemos conflitos e confrontos enormes. Entrou o governo Bush e disseram, não, financiado pelos laboratórios, isso, aquilo, etc. Na estreia, o Zelig, que depois virou presidente do Banco Mundial, topou a negociação. E essa coisa foi aprovada e mudou o mercado mundial de medicamentos. Nunca mais voltou o que era antes, mesmo na questão da AIDS, que hoje está recuando no mundo e está, diga-se de passagem, voltando a crescer no Brasil. Mas isso não é o assunto de hoje. Por último, é o seguinte, eu tenho uma ideia que é assim, quem deserta dos seus sonhos desiste de si mesmo, tá certo? E, nesse sentido, eu não vou deixar nunca de sonhar. Houve um livro que foi feito de entrevista comigo em 2002, eu nem gostei muito do título, mas é verdadeiro, que é O Sonhador que Faz. Né? E nesse eu não vou perder nunca. Eu sempre acho que a gente vai chegar lá. Ter um país melhor, ter um país mais sério. Nós temos agora este mês para a eleição. O que é importante aqui? Em São Paulo, o que nós temos que assegurar é a continuidade. Nós estávamos no ato da saúde lá outro dia, recapitulando, teve um manifesto que recapitulou o que fizemos e o estrago que o PT fez. São Paulo gasta 18 bilhões de reais em saúde, não é brincadeira, 500 reais por habitante. Ter uma outra solução, que não o Alckmin em São Paulo, vai arrebentar a saúde em São Paulo. Eu estou dizendo assim, para dizer alguma coisa óbvia, nós vamos voltar para trás. Essa é que é a verdade. São Paulo não pode voltar para trás. Sabe qual é o novo? O novo é continuar indo para frente. Essa é que é a história. Uma última palavra sobre o Senado. A União arrecada, o governo federal em São Paulo, 42% dos seus impostos. Sabe quanto gasta? 10%. Esse cálculo nós fizemos. Nós mesmos, eu e o meu pessoal aqui agora, há pouco tempo. É um cálculo complexo. Digamos que esteja errado, que seja 12 ou 8. Não muda a realidade. Portanto, tem que trabalhar pela defesa de São Paulo. E eu, sinceramente, me considero preparado nisso. Talvez ninguém, na área política, pelo menos, tenha lidado tanto com essas questões de tributação, orçamento, finanças, etc. E esse é um assunto que vai dominar, acreditem no que eu estou dizendo, a cena político-econômica brasileira. Porque reforma tributária, que vim falando, déficit, tudo está relacionado com a federação e as regiões. Tudo. Fala-se pouco disso, mas é a grande realidade. O Senado, a população não fica muito ligada. Então, exige realmente uma mobilização grande, que é o que nós vamos fazer, todos conjuntamente, com os deputados estaduais, federais, nosso governador e nosso candidato a presidente. Estava aqui procurando um final retumbante, mas não consigo agora. Então, só vou
repetir aquela frase que eu anotei no carro quando me lembrei. O homem que deserta dos seus sonhos, deserta de si mesmo. Isso eu não vou fazer jamais. Sério.